Temos então em estúdio a fiscalista da Universidade de Lisboa, Helena Soares. Boa tarde, doutora Helena. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Tem havido um grande alvoroço à volta dos recibos verdes, principalmente após o lançamento do Orçamento de Estado por parte do Governo. Primeiramente, gostaria então que nos explicasse o que é isso de recibos verdes. Boa tarde, Maria. Então, o termo recibos verdes remete para os trabalhadores independentes, ou seja, trabalham por conta própria, não possuem um patrão, isto é, uma hierarquia formal, o que lhes permite não ter que cumprir regras, como por exemplo, não têm horários, não têm que estar no estabelecimento da empresa que os contratou, apenas têm que ter autonomia para desempenhar o trabalho para o qual foram contratados. Termo então esclarecido, gostaria que nos explicasse então o porquê desta agitação em torno do Orçamento de Estado de 2018, mal este foi divulgado por parte do nosso Governo. Esta agitação deu-se devido ao Governo ter anunciado as mudanças sem sequer as explicar, o que fez com que os trabalhadores independentes se precipitassem a tirar conclusões do que iria acontecer em 2018, o que é normalíssimo, visto que temos mais de 1 milhão da população que trabalha nestes termos, ou seja, que é trabalhador independente. Usando um bocado as palavras que a doutora Helena acabou de mencionar, uma agitação aconteceu após o lançamento deste Orçamento de Estado, digamos assim. Quais foram então essas mudanças que levaram ao descontentamento por parte desta população de trabalhadores independentes? Eu penso que a mudança que terá causado mais descontentamento foi o facto da dedução automática de 25% do IRS passar a ter umas regras diferentes. Porque agora é assim, quem ganhar abaixo de 1.368 euros, ou seja, 16.416 por ano, continuará com a dedução automática de 25%. Apenas quem ganhará mais do que isso terá que evidenciar 25% do seu ordenado com faturas. Ou seja, os 25% continuarão apenas, só quem ganhará mais desse tal valor é que terá que apresentar as faturas. Então, o que nos está a querer dizer é que só quem não apresentar estas faturas ao fisco é que irá sofrer com o aumento desta taxa de IRS? Exatamente. Por exemplo, imaginemos que eu ganho mais de 1.368 euros por mês. E se eu não conseguir evidenciar os 25%, ou então conseguir, imaginemos 14% do meu ordenado com as faturas, eu vou ter que pagar imposto IRS sobre os restantes 86% do ordenado. Isso será mais 11% do valor atual. Mas como podemos ver, este valor de 1.360 euros é bastante baixo e é isso que está mal nestas novas mudanças, porque não cobre os trabalhadores com rendimentos médios e os trabalhadores dos falsos recibos verdes, sim, esses serão penalizados com esta nova medida. Recuando um bocadinho mais uma vez ao que a doutora Helena acabou de dizer, falou-nos em falsos recibos verdes. O que é isso de falsos recibos verdes? Então, os falsos recibos verdes são trabalhadores independentes, mas ao contrário dos recibos verdes normais, estes obedecem a regras. Por exemplo, têm um horário estipulado pela empresa, trabalham nas suas instalações e usufruem das ferramentas que estes lhes fornecem. Mudando agora um bocadinho assim o tema, passemos então a outro ponto que foi divulgado com o novo Orçamento de Estado para 2018. Há também uma certa tensão sobre a taxa de retenção. Neste momento, qual é o valor em que ela se apresenta? Neste momento, a taxa encontra-se nos 25%, o que era esperado que mudasse com o Orçamento de Estado de 2018, o que não aconteceu. Por exemplo, antes da Troika e do governo do PCD-CD, o valor era de 21,5%, o que era aceitável. Contudo, subiu e os trabalhadores não veem uma maneira de que isso volte a descer. Isto torna-se um bocadinho injusto fiscalmente para os recibos verdes, porque este valor, como é exagerado, tem bastante peso nos ganhos que estes trabalhadores conseguem ao final do mês. Estes trabalhadores também, apesar de estarem descontentes com esta medida que não foi tomada, também ficaram um pouco descontentes com o facto do IVA não ter sido modificado, que tinha sido algo que tinha sido prometido. Na sua perspectiva, acha então que o IVA deveria ter sofrido essa alteração que o Governo tinha antes anunciado? Sim, porque antes de ser divulgado o Orçamento de Estado de 2018, tinha sido anunciado que iria haver uma mudança na isenção, ou seja, a isenção do IVA passaria dos 10.000 anuais para os 20.000 anuais, o que favorecia os nossos trabalhadores. No entanto, quando saiu o Orçamento de Estado, essa medida não estava presente. A doutora Helena acabou então de dizer que esta medida favoreceria bastante os trabalhadores, mas não será antes que esta medida viesse a favorecer então os empregadores e não os trabalhadores independentes?
Não, porque com a isenção do IVA os trabalhadores poderiam baixar os seus preços. Ou seja, seria positivo porque assim conseguiriam mais trabalhos. Não seria apenas lucrativo para os trabalhadores, isso é certo, seria também para os empregadores, mas só no caso dos falsos recibos verdes, que eles iriam beneficiar ainda mais com o facto de terem trabalhadores ilegais. Acabou de mencionar agora um aspecto muito importante, que é o facto de serem os falsos recibos verdes e os trabalhadores ilegais. Será que com o debate que ainda irá acontecer antes do final do ano, com as novas medidas que estão para ser divulgadas, haverá uma modificação tentando assim, digamos, lutar com este problema dos trabalhadores ilegais? Sim, eu penso que sim, mas as medidas serão novamente debatidas e o que o nosso governo tentará fazer é achar um consenso e não prejudicar os trabalhadores, não apenas os recibos verdes, mas também os trabalhadores em geral. Mas às vezes sabe que são precisas medidas um pouco injustas para se conseguir acabar com alguns problemas, nomeadamente o dos trabalhadores ilegais. Mas sabe que nunca teremos uma sociedade 100% satisfeita. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Fechamos assim esta entrevista com a doutora Helena Soares, fiscalista da Universidade de Lisboa, que nos esclareceu sobre a polémica em torno do Orçamento de Estado para 2018.